vou pôr isso. E à boa noite a todos, bem-vindos ao webinar do HCAN Economic Planning Board, do Legal Matters e da ADE. Pedimos desculpas por este ligeiro atraso, mas como devem saber, acabou há poucos minutos a conferência de imprensa do Ministro Cisa Vieira, com algumas alterações que até poderão ser relevantes para este webinar, e então daí a razão destes minutos de atraso. Este webinar será centrado nas medidas laborais que o Governo implementou, muito especificamente para esta pandemia que estamos a viver, e vamos ter como orador convidado o Dr. David Cardoso, da Legal West. É a primeira vez que fazemos um webinar neste formato. Não quisemos, neste momento em que os empresários tão precisam de nós, com informação que possa ser útil para ser partilhada, não quisemos deixar de estar junto dos empresários da comunidade. Durante a apresentação do Dr. David Cardoso, poderão colocar as vossas questões utilizando a funcionalidade do Zoom, que é o Q&A. Nós recebemos previamente um conjunto de questões por e-mail. As questões foram todas endereçadas ao Dr. David Cardoso, que fará os possíveis para responder a todas, e todas as outras que nos chegarem, entretanto, através desta funcionalidade, serão igualmente endereçadas no final deste webinar. Após o webinar, gostaria de lembrar que o e-mail do Economic Planning Board estará à vossa disposição para qualquer assunto que necessitem. akepb@sismo.com.pt, como poderão ver nos vossos ecrãs, tal como o e-mail da responsável do National Council para o Legal Matters, e ainda recordar-vos que, através da ADE, todos os empresários terão acesso a bastante informação relevante, a clusters setoriais. Portanto, pedia-vos o favor de enviarem um e-mail da ADE, caso ainda não estejam a receber essa informação ou não estejam inseridos nos clusters do vosso setor de atividade. Queria dizer-vos que este webinar está a ser gravado para poder ser visto e revisto mais tarde. O link para a gravação do webinar estará disponível no site de.ismaili/Portugal. Aproveito ainda, e antes de passarmos ao tema que nos reúne aqui esta tarde, para vos dizer que na próxima quinta-feira, dia 2 de abril, pelas 17 horas, teremos outro webinar promovido pelo IPB e pela ADE sobre a temática Covid-19, medidas extraordinárias de apoio à tesouraria, linhas de crédito e alterações fiscais. O orador convidado virá do grupo DFK, um grupo de consultoria e auditoria, e sugiro a todos os participantes que subscrevam a newsletter do grupo DFK, onde poderão encontrar informação muito relevante para a conjuntura atual. Na quinta-feira seguinte, dia 9 de abril, às 17 horas, teremos outro webinar, desta vez com a temática Covid-19, impacto no imobiliário em Portugal. Será conduzido pelo Dr. Gonçalo Nascimento Rodrigues, da empresa Out of the Box. Sugiro também que acompanhem os posts e os vídeos do Dr. Gonçalo nas várias plataformas, LinkedIn, Facebook, Instagram. Poderão ter acesso através do site www.outofthebox.pt.
Passamos então de seguida para o tema desta tarde e para o nosso orador convidado, a quem agradeço desde já a amabilidade de estar presente. David Carlos Martins da Silva Cardoso é natural de Luanda, nascido em 15 de junho de 1974. Fez o ensino primário em Oliveira, Concelho de Mangualde, Distrito de Viseu, e o ensino preparatório e secundário no Colégio de São Gonçalo, em Amarante, Distrito do Porto. Concluiu a licenciatura em Direito na cidade de Lisboa, onde reside há 25 anos, tendo posteriormente adquirido o grau de mestre em Direito das Empresas conferido pelo ISCTE. É advogado, com escritórios em Lisboa, Felgueiras e Luanda, inscrito nas respectivas ordens profissionais em Portugal e Angola. É fundador da Legal West Law Office Network. Desde cedo, ligado à área da propriedade intelectual, é agente oficial da propriedade industrial junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial em Portugal, mandatário junto do Instituto Angolano da Propriedade Industrial em Angola e representante profissional junto da EUIPO, Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia. Antes de exercer a advocacia, integrou um projeto ligado à imprensa lusófona, tendo como responsabilidade os contactos institucionais nos países integrantes da CPLP. Projeto esse que implicou deslocações frequentes aos vários países que se expressam em português. Dr. David Cardoso, o palco é seu. Muito obrigado pela sua presença e passo-lhe então agora a palavra. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Os meus agradecimentos à organização, à minha colega Momtaz Sadruddin da Legal Matters e em especial a todos que nos ouvem, ao que eu sei, em vários países em simultâneo. O que nos junta não é uma boa razão e por isso eu faria com brevidade 3 notas iniciais. Primeiro, relativamente ao tempo. As implicações jurídicas e económicas do Covid-19, que neste momento ainda não é possível avaliar na totalidade, dariam horas de conversa, explicação e discussão. Alguns são factos, outros são questões em aberto com espaço para interpretação. Para terem uma ideia, entre leis, decretos, regulamentos e retificações, só neste mês já foram publicados em Diário da República, em Portugal, cerca de 60 diplomas. Uma verdadeira maratona legislativa. Aliás, neste momento em que falamos, ou há breves instantes, o Ministro da Economia acabou de anunciar um conjunto de medidas que alteram parte daquelas que foram aprovadas e, em concreto, no que diz respeito a uma expressão agora muito conhecida, que é o layoff e a sua aplicabilidade. Já agora, o layoff não é uma medida jurídica criada agora por causa do Covid. Já havia na lei o layoff. O que acontece é que, atentas às circunstâncias, agora há um layoff simplificado. Em termos gerais, e eu mais para a frente vou explicar isso com algum detalhe, o layoff é a possibilidade do empregador suspender os contratos de trabalho ou reduzir a duração de tempo dos contratos de trabalho atento às circunstâncias excepcionais. Já existia, agora aumentaram, infelizmente, as condições excepcionais, razão pela qual se criou uma maneira mais ágil e mais fácil de chegar lá. Por isso, neste webinar, apenas vamos fazer uma apresentação global do tema, focando os aspectos mais relevantes. Para mais detalhe, a organização forneceu os meus contactos, a minha colega também tem os contactos, creio que disponíveis, e por isso há uma questão que eu não queria deixar nesta nota introdutória. Nem o Covid alterou uma máxima do direito. É que cada caso é um caso e precisa ser apreciado em concreto. Por isso, estas aplicações globais, porque o meu vizinho da frente ou porque o meu colega empresário fez e correu bem, não significa que também corra bem no caso concreto. E por isso, em direito, é preciso olhar para o caso concreto e apreciá-lo. A segunda nota é que estamos num momento extraordinário. E ela prende-se com a constatação de que todos temos que assumir quanto mais rápido melhor este momento extraordinário. Este vírus vai alterar as nossas vidas, não é uma realidade passageira, como se pensou, não são 2 semanas e volta do normal. Infelizmente, os seus impactos são muito mais duradouros e significativos e todos temos que nos preparar individualmente e
do ponto de vista empresarial, mais ainda, para o novo mundo que o Covid vem alterar. Do ponto de vista das regras, como aliás demonstra o exemplo que dei há pouco, as coisas mudam ao dia e às vezes mais que uma vez por dia. E por essa razão, por esta dinâmica de regras sempre a modificarem-se, para os empresários é especialmente relevante estarem acompanhados de quem os possa manter atualizados e informados, porque aquilo que hoje eu vos direi pode amanhã já não corresponder à realidade. E por isso esta atualidade inédita no meu tempo como advogado precisa estar muito presente nos vossos espíritos. E a terceira nota tem a ver com as certezas e incertezas. Os dias e os meses que se seguem trarão mais incertezas do que certezas, garantidamente. Com este quadro de permanente modificação, muitas das escolhas serão feitas de acordo com aquilo que naquele momento e perante aquelas circunstâncias se adivinha ser a solução ideal, sem o conforto que outros tempos nos deram ou nos podem dar para ponderarmos com mais calma e com mais certeza. Este não é um momento para tomar decisões com muitas certezas, porque elas não existem. O próprio governo está a modificar as regras conforme a evolução da situação. Por isso vamos começar pelo princípio, agora entrando um pouquinho na parte do conteúdo deste webinar. Começamos pelo extraordinário. É a primeira vez em democracia que há um estado de emergência. Portugal está sob o estado de emergência. Houve um decretado em 75 e desde essa altura esta foi a primeira vez que isso aconteceu. Então o que é o estado de emergência? Primeiro, a declaração de estado de emergência abrange todo o território nacional, tem duração de 15 dias, que já começaram, e com início às 0 horas, dia 19 de março, e que cessava no fim do dia 2 de abril. Admito e acredito que este estado de emergência poderá ser renovado e por isso o seu período ser estendido. Há todo um conjunto de direitos que ficam suspensos, atento a este caráter especial de circunstâncias que hoje vivemos, nas quais se englobam a possibilidade de o Estado nos poder impor coisas que até agora eram uma mera possibilidade e não uma imposição. Por exemplo, não podem sair de casa em certas circunstâncias, aquela empresa tem que trabalhar mesmo que não queira trabalhar, os direitos dos trabalhadores ou dos empresários ficam limitados, ou seja, é um caráter excepcional que motiva este estado de emergência. Algumas das consequências do estado de emergência são, por exemplo, o confinamento obrigatório. Há um grupo da nossa população que, atento às circunstâncias e decorrendo do estado de emergência, ficam confinadas, são obrigadas a ficar recolhidas em suas casas. Os infectados com Covid-19, desde logo, mas também aqueles que tenham características que propiciem o aparecimento da doença, nomeadamente estarem a ser vigiados, etc. Depois há aqueles que têm um dever especial de proteção, que são os maiores de 70 anos, o grupo de risco por excelência deste vírus, os imunodeprimidos e portadores de doenças crónicas, como os diabetes, etc. É todo um grupo de risco que o Estado entendeu ser essencial para a resolução deste problema, que fiquem privados parcialmente dos seus direitos, nomeadamente os direitos de circulação. Estas pessoas podem deslocar-se em algumas circunstâncias, nomeadamente para adquirir alimentação, porque têm uma consulta que é inadiável, porque querem dar um pequeno passeio, etc, etc. E por isso há exceções a esta obrigação de confinamento, mas que no fundo existe. Há ainda quem não esteja, todos nós, ou seja, todos aqueles que não pertencem a estes grupos, não estando obrigados a este confinamento, têm, no entanto, um dever especial de proteção. Nomeadamente, nós, a população em geral, apenas podemos sair de casa, deixar de estar recolhidos para funções muito concretas, nomeadamente adquirir bens alimentares e outro tipo de produtos essenciais, a deslocação para o trabalho, etc. Por isso, há aqui também no restante do grupo uma limitação menor do que no grupo de risco, mas ela também existe.
E por isso há uma lista imensa que eu não vos vou ler aqui, ela estará disponível depois para que possam consultar. Uma alteração muito relevante que o estado de emergência impôs, antes era uma recomendação, tornou-se uma obrigatoriedade, é o regime do teletrabalho. Ou seja, é obrigatório que as empresas e os trabalhadores adotem o regime de teletrabalho, ou seja, que trabalhem em suas casas. Só não é obrigatório se aquela função que exercem não permitir esse teletrabalho. Há atividades e funções concretas onde não é possível que a atividade seja, o serviço seja feito por via do teletrabalho. E nessa medida, esses estão excluídos dessa obrigação. Em relação a todos os outros, não é apenas uma prudência, um conselho, é uma obrigação legal. E atenção que a violação destas regras impostas pelo estado de emergência implicam o cometimento de um crime de desobediência e, no caso concreto de Portugal, já houve vários casos em que as autoridades tiveram que agir, forçando as pessoas a cumprir estas regras que existem. Também, decorrente do estado de emergência, ocorre a necessidade, a obrigatoriedade de encerramento de todo um conjunto de estabelecimentos, nomeadamente todos os bares, discotecas, salões de dança, etc., estão fechados enquanto durar esta necessidade do estado de emergência. A restauração, por exemplo, como todos nós já tivemos a oportunidade de ser confrontados, apenas podem estar a elaborar para o chamado takeaway, para o fornecimento fora das instalações. Se não tiverem esse serviço, eles têm que fechar. E por isso há também um conjunto vasto de estabelecimentos que estão encerrados. Na verdade, este estado de emergência determina que apenas aqueles estabelecimentos que são essenciais à manutenção minimamente normal da vida das pessoas se mantêm abertos. Tudo o resto fica encerrado enquanto durar esta pandemia. O mesmo acontece no que diz respeito a comércio e retalho e serviços. Apenas os essenciais podem ficar abertos, todos os restantes ficam encerrados. A diferença entre o essencial e não essencial está publicado, há 2 anexos ao diploma publicado pelo Governo, que explica claramente quem são os estabelecimentos, as atividades que se mantêm abertas e quem são aquelas que têm que estar encerradas ou aquelas que suspendem a sua atividade. E por isso é um leque vasto que creio não vale a pena, neste contexto, estar a enumerar uma a uma. Mas, e para aquelas empresas, aqueles serviços, aquelas atividades que se mantêm em funcionamento, para essas há regras também diferentes e mais apertadas, nomeadamente no que diz respeito à segurança e higiene. Por isso foram impostas a estes estabelecimentos que se mantêm em atividade. Por exemplo, nos estabelecimentos devem ser adotadas medidas que assegurem a distância mínima de 2 metros entre as pessoas, a permanência de tempo estritamente necessário nas instalações dos estabelecimentos, a proibição do consumo de produtos no interior, a limitação do número de pessoas no estabelecimento, nomeadamente 4 pessoas por cada metro quadrado, não incluindo os funcionários. E por isso, mesmo para estas empresas que se mantêm abertas, há um conjunto de regras que têm que ser adotadas e, em acréscimo a isto, por maioria de razão, o cumprimento das regras de higiene sanitárias definidas pela Direção-Geral de Saúde. Criou-se também um alargamento relativamente ao atendimento prioritário. As pessoas que, por via deste diploma, ficaram sujeitas a um dever especial de proteção, os profissionais de saúde, os elementos das Forças Armadas e Serviços de Segurança, de proteção e de socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação de serviços de apoio social. Ou seja, este grupo, porque é essencial para a comunidade no seu todo neste período, tem ou goza de um atendimento prioritário nos estabelecimentos que se mantêm a funcionar. Entrando agora em concreto nos apoios ou nas regras relativas a apoios, e uma questão colocada a miúdo é se existe algum apoio, alguma medida de proteção social na doença e na parentalidade. E existem, de facto.
nomeadamente o subsídio de doença e o subsídio de assistência à filha e ao neto. Contudo, face à situação que nos encontramos, foram criadas outras medidas adicionais, que estas já existiam, para garantir o rendimento das famílias. Assim, é possível recorrer às seguintes medidas: o subsídio de doença, o subsídio de assistência à filha e a neto, o apoio excepcional à família para trabalhadores por conta de outrem, o apoio excepcional à família para trabalhadores independentes, medidas de apoio aos trabalhadores dependentes. Numa situação de isolamento profilático, ou seja, quando há o risco de a pessoa estar contaminada e, por isso, tem que ficar recolhida, ainda que possa não estar. Quais são os direitos que essa pessoa tem, sendo um trabalhador? O isolamento profilático é equiparado a uma situação de doença do trabalhador, mas é pago a 100% e tem a duração de 14 dias, que é o período de quarentena que todos hoje já sabemos mínimo que existe. Por isso, cabe à Autoridade de Saúde atestar que se trata de uma situação de grave risco para a saúde pública e decretar o isolamento profilático do trabalhador ou dos trabalhadores, sejam eles trabalhadores por conta de outrem ou independentes no regime geral da Segurança Social. A atribuição do subsídio não depende de prazo de garantia, índice de profissionalidade, nem de certificação de incapacidade temporária para o trabalho. A atribuição do subsídio não está sujeita a período de espera e é pago pela Segurança Social. Por isso, este isolamento profilático é considerado, durante estes 14 dias, como uma baixa, uma doença paga a 100%. Qual é que é o procedimento a seguir para receber este subsídio? A Autoridade de Saúde passa a declaração de isolamento profilático e entrega ao trabalhador que remete para o empregador, que por sua vez remete à Segurança Social no prazo máximo de 5 dias. Ou seja, o pedido é feito pelo empregador na Segurança Social direta, que tem que preencher e remeter o modelo disponível no portal da Segurança Social para o efeito, com a identificação do trabalhador ou trabalhadores, acompanhado da declaração ou declarações emitidas pela Autoridade de Saúde. Um caso diferente, e se ficar doente, se verificar que efetivamente aquela pessoa está contaminada com Covid. Isto altera, porque uma coisa é o isolamento profilático, porque há um risco de ter, mas não há uma certeza. Então, e se ficar? É verdade, se contrair a doença durante o isolamento profilático ou não, passa a receber o subsídio de doença nos termos gerais, ou seja, é alterado o montante que recebe. Até 30 dias recebe 55% da remuneração, 31 a 90 dias 60% da remuneração, 91 dias a um ano 70% da remuneração e mais do que esse período 75% da remuneração. Por isso há uma alteração de facto no modelo de recebimento. Por isso, se contrair a doença depois de ter beneficiado do subsídio por isolamento profilático, tem igualmente direito ao subsídio por doença nos termos gerais e no mesmo montante referido acima. Em que é que consiste o subsídio de assistência à filha e à neto? Primeiro, é um subsídio que já existia, não foi criado para esta situação, mas serve para os casos em que o menor de 12 anos, ou com idade superior, mas portador de uma deficiência ou doença crónica, contrai a doença ou fique em isolamento profilático. Nestas situações, um dos progenitores, apenas um, tem direito a um subsídio por assistência à filha no regime geral, sendo que se tratar de isolamento profilático, o subsídio é pago pelo período de 14 dias de isolamento do filho ou de outro dependente a cargo. No fundo, é a capacidade do pai ou da mãe, que tem um filho menor ou maior, mas portador de uma daquelas condições, poder tomar conta dele em casa, recebendo, mesmo assim, um valor, uma compensação que lhe permite. Ainda não saiu um diploma, mas houve uma extensão, estas medidas anunciadas há pouco, houve uma extensão deste modelo. Por isso, além da assistência a filhos, creio que agora passará também a haver um modelo muito semelhante, mas para assistência aos pais, que estavam num lar e que foi encerrado, e por isso em que o filho ou filha tenha que prestar uma assistência semelhante, mas no caso aos pais e não aos seus filhos. Uma outra questão comum é em que consiste o apoio excepcional à família para trabalhadores por conta de outrem. Por isso, aqueles que não são empregados, aqueles que são empregados. Trata-se de um apoio excepcional
criado para garantir o rendimento das famílias no período em que as escolas estão encerradas e um dos progenitores tem que faltar ao trabalho para ficar com o filho. Este apoio não é pago no período em que coincide com as férias escolares. Isto é importante. Nós vamos entrar em férias da Páscoa, creio que no final desta semana. E por isso, naquele período de férias, não se aplica este regime. Elas já estavam previstas, por isso o entendimento é, os pais já teriam que ter acautelado uma circunstância para tomar conta dos filhos no período das férias e por isso não se aplica nos termos da legislação em vigor atualmente, não se aplica no caso no período coincidente com as férias escolares. O apoio financeiro corresponde a 2/3 da remuneração base atribuída ao trabalhador por conta de outrem, tendo como limite mínimo a remuneração mínima garantida, 635, e limite máximo 3 vezes a remuneração mínima garantida. O referido apoio é pago em partes iguais pelo empregador e pela Segurança Social, mas cabe ao empregador fazer o pagamento total ao trabalhador e será reembolsado pela Segurança Social. Quando o empregador tiver natureza pública, é o mesmo, é o Estado. É essa entidade pública que suporta o pagamento do apoio ao trabalhador na sua totalidade. Este apoio só é possível para trabalhadores que não possam estar em regime de teletrabalho. Porque sempre, como eu disse antes, sempre que seja possível o teletrabalho, não há razão para ver qualquer apoio ou subsídio. A pessoa recebe como se estivesse a trabalhar normalmente, fazendo, não nas instalações do empregador, mas sim em sua casa ou onde entender à distância. Para beneficiar deste apoio, o trabalhador tem que preencher uma declaração disponível no portal da Segurança Social e entregar ao seu empregador, que posteriormente faz o pedido. O apoio é deferido de forma automática após requerimento do empregador junto à Segurança Social, através do tal formulário online disponibilizado na Segurança Social Direta. E existe para aqueles que não são empregados, que não são trabalhadores por conta de outra, um apoio semelhante, por isso os chamados trabalhadores independentes? Sim, também existe, mas o apoio corresponde a 1/3 da base de incidência contributiva mensal referente ao primeiro trimestre de 2020, com o limite mínimo de um indexante de apoios sociais, 438 euros, e um limite máximo de 2,5 indexante de apoio social, que no caso significa cerca de 1.000 euros. O apoio é objeto de declaração trimestral de rendimentos, estando sujeito à correspondente contribuição para a Segurança Social. No caso de o cônjuge beneficiar do regime de teletrabalho, o outro cônjuge também não tem direito a este. Quais as medidas de apoio a trabalhadores independentes? Foi criado um apoio extraordinário para trabalhadores independentes em situação de paragem total da sua atividade ou da atividade do respectivo setor em consequência do surto de Covid-19. A referida situação é atestada pelo próprio trabalhador independente, mediante declaração do próprio sob compromisso de honra ou de contabilista certificado, no caso de trabalhadores independentes no regime de contabilidade organizada. O apoio tem duração de 1 mês, é prorrogável mensalmente até ao limite de 6 meses, correspondente ao valor da remuneração registada, com base na incidência contributiva, com limite máximo de 438 euros. Este apoio financeiro é pago a partir do mês seguinte ao do requerimento apresentado e o trabalhador mantém a obrigação da declaração trimestral quando sujeito a esta obrigação. Este apoio não é acumulável com o subsídio para assistência a filho menor de 12 anos por encerramento de escola. No período em que estejam a receber o apoio, os trabalhadores têm direito ao deferimento do pagamento de contribuições devidas, que devem ser pagas no segundo mês posterior à cessação do apoio e pode ser efetuado num prazo máximo de 12 meses em prestações mensais e iguais. Atribuição de apoios aos trabalhadores empregados afetados pelo Covid, com vista à manutenção, está regulado na Portaria 71/2020 e na Resolução do Conselho de Ministros 10A de 2020. Que medidas é que foram criadas? São várias: apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho, um plano extraordinário de formação, um incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa e, um relevo, a isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora.
Estas medidas destinam-se aos empregadores de natureza privada, incluindo o setor social, e os trabalhadores ao seu serviço afetados pelo surto do vírus Covid-19, que comprovadamente se encontra em situação de crise empresarial. Os trabalhadores independentes, e este é um entendimento, porque há de facto muitas incertezas neste momento sobre a dimensão e a aplicabilidade deste conjunto de regras, neste caso, aqueles que sejam simultaneamente entidades empregadoras, creio ser justo entender que podem beneficiar destas medidas, uma vez que as mesmas se destinam a manter e assegurar os contratos de trabalho. É importante, então, quando é que, para efeitos desta legislação, é que uma empresa está numa situação de crise empresarial? Podemos distinguir duas situações, muito embora, e eu falar disso, no fim, a conferência de imprensa veio alargar o que existe atualmente, não obstante, como ainda não foi publicado, pelo menos eu ainda não tive acesso, eu vou dizer o regime que atualmente existe e farei no fim uma nota sobre as alterações que foram anunciadas a este regime, complementando esta informação. E por isso, situação de crise empresarial nos termos da lei, destas leis em concreto, distinguem-se em duas situações. Primeiro, quando há uma paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, da suspensão ou do cancelamento de encomendas. Este é o primeiro modelo. A segunda é uma quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação nos 60 dias anteriores ao pedido junto da Seguridade Social, com referência ao período homólogo anterior, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período. Foi anunciada uma alteração a esta medida, isto reduz, creio, para 30 dias, mas eu, no fim, como disse, farei essa nota. Ou seja, estes apoios só são concedidos a empresas e respectivos funcionários no imediato, se a empresa parar a atividade por falta de materiais ou por estarem suspensas ou canceladas todas as encomendas. Caso contrário, terá que aguardar pelo menos 60 dias, ou teria, para aferir da redução de faturação em pelo menos 40%. Isto é, o que decorre da famosa portaria 71/2020, nomeadamente o artigo 3º. Tenho aqui um comentário a fazer que, mais uma vez, irá ser alterado. Atualmente, as empresas suspensas, cuja atividade está suspensa pelo estado de emergência, podem beneficiar destes apoios? A resposta era, até agora, não, porque não se enquadram em nenhuma das situações que estão definidas. Ocorre que esta conferência de imprensa que agora anunciaram vem alargar a possibilidade do acesso a estes apoios também às empresas que ficaram ou foram encerradas porque a sua atividade está suspensa ou impedida por virtude do estado de emergência. Não existe ainda, mas creio que é uma realidade que será alterada ainda hoje. Em relação a isto, existe algum requisito de acesso a estas várias medidas que falei? Sim, o empregador tem que ter a situação contributiva e tributária regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária. Ou seja, este é um fator que a lei tem como essencial. Não beneficiam destes apoios as entidades, empresas que não tenham a sua situação fiscal e, ao nível da Segurança Social, regularizada. Este pedido de apoio extraordinário para a manutenção de postos de trabalho é feito da seguinte maneira: o empregador tem de comunicar por escrito aos trabalhadores a decisão de requerer o referido apoio, indicando a duração previsível, depois de ouvidos os delegados sindicais e comissões de trabalhadores, quando existam. De seguida, o apoio é requerido junto da Segurança Social, através de um formulário próprio, acompanhado pela declaração do empregador que atesta a situação de crise empresarial em que se encontra a empresa, conjuntamente com uma certidão de contabilista certificado da empresa. Junta ainda uma listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos, isto é o tal layoff, e o respectivo número da Segurança Social dos trabalhadores e da empresa. Uma questão que é frequente é se há fiscalização relativamente por parte das entidades públicas competentes.
Ou seja, não é necessário, mas sim, estas medidas, estes apoios estão, como tudo, sujeitos à fiscalização das entidades competentes e, por isso, ela não é obrigatória, mas é uma possibilidade. E caso venha a existir, num caso concreto, as empresas, estas entidades que recorreram a estes apoios, têm de provar documentalmente os factos em que se baseou o pedido de apoio, nomeadamente apresentando o balanço contabilístico do mês do pedido de apoio, do mês homólogo relativamente para fazer essa comparação, a declaração de IVA referente ao mês de apoio, bem como os 2 meses imediatamente anteriores, e por isso todo um conjunto de documentação de natureza contabilística e fiscal. Uma questão também comum é em que consiste o apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho em situação de crise empresarial. Trata-se de um apoio financeiro por trabalhador atribuído à empresa destinado exclusivamente ao pagamento de remunerações. Tem a duração de 1 mês, que pode ser prorrogável mensalmente até o máximo de 6 meses. Os trabalhadores que integrem esta medida oferem, no mínimo, uma remuneração ilíquida mensal de 2/3, até um limite máximo de 3 remunerações mínimas mensais garantidas, que dará um valor na ordem dos 1.900 euros. Cabe à Segurança Social assegurar o pagamento correspondente a 70% desta remuneração e o empregador assegura os 30% remanescentes. Este apoio é cumulável com um plano de formação aprovado pelo IFP, em que há direito a uma bolsa de formação no valor de 30% do valor do indexante dos apoios sociais. Este plano extraordinário de formação tem alguns detalhes que creio que aqui não são essenciais. Saltando então para o que é o incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa. Este é um incentivo que só é concedido às empresas que tenham beneficiado do apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho ou do plano extraordinário de formação, ou ainda que tenham sido encerradas por autoridade de saúde. Trata-se de um incentivo extraordinário de apoio à retoma da atividade da empresa, concedido pelo IFP, pago de uma só vez e com o valor da remuneração mínima garantida, 635 euros. Como é que é feito o pedido? O empregador apresenta um requerimento junto do IFP, acompanhado da declaração do empregador que ateste a situação de crise empresarial em que se encontra a empresa, conjuntamente com uma certidão do contabilista certificado da empresa. Quanto à isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social, quem é que fica abrangido? Tem direito a esta isenção os empregadores que beneficiem das medidas anteriores relativamente aos trabalhadores abrangidos, durante o período de vigência das mesmas, bem como os membros estatutários, ou seja, os gerentes, administradores. A isenção é referente aos meses em que a empresa seja beneficiária das medidas e só diz respeito a contribuições referentes a remunerações relativas a esse período. Os empregadores entregam as declarações de remunerações autónomas relativas aos trabalhadores abrangidos e efetuam o pagamento das respectivas cotizações. Não é necessário fazer qualquer pedido de isenção, porque a mesma é reconhecida oficiosamente com base na informação transmitida pelo IFP. Esta isenção aplica-se igualmente aos trabalhadores independentes, que sejam entidades empregadoras beneficiárias das medidas e respectivos cônjuges. Esta dispensa para os trabalhadores independentes determina o registro de remunerações por equivalência à entrada de contribuições de acordo com a base de incidência contributiva que for aplicada. Estes ficam obrigados, independentemente da isenção, a entregar a declaração trimestral. Em que situações se pode verificar a restituição ao Estado deste apoio que foi concedido, fundo a perda? Em caso de despedimento, ou seja, isto é, são apoios que implicam e têm como pressuposto a manutenção de postos de trabalho e, por isso, caso haja um despedimento, o apoio recebido por virtude daquele trabalhador é restituído, exceto se o despedimento for por facto imputável ao trabalhador. Justa causa, qualquer circunstância. Uma segunda condição é o não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas aos trabalhadores, ou seja, é obrigatório que os trabalhadores recebam
de maneira regular e, caso assim não seja, o apoio tem de ser restituído. O não cumprimento, uma outra é o não cumprimento pelo empregador das obrigações legais, fiscais e contributivas. Uma outra que a lei estipula é a distribuição de lucros durante a vigência das obrigações decorrentes da concessão do incentivo. Enquanto este incentivo estiver a ser concedido, as sociedades não podem distribuir lucros, porque se podem ser apoiadas, gerava aqui algum contrassenso. E das últimas questões é o incumprimento imputável ao empregador das obrigações assumidas nos prazos estabelecidos e a prestação de falsas declarações. Esta é, de alguma forma, a explicação do regime. Eu vou terminar com, no que diz respeito à explanação, com 2 ou 3 curiosidades, são questões que têm sido colocadas e que creio ser útil fazer aqui um comentário. A primeira delas é, perante este surto do Covid e face às dificuldades das empresas, podem os empregadores impor o gozo de férias aos trabalhadores? Questão recorrente. Não posso manter isto aberto? Posso impor que o trabalhador vá de férias? Nos termos do Código de Trabalho, que não tem a ver com este Covid, em concreto, o artigo 241, as férias são marcadas por acordo entre o empregador e o trabalhador. Na falta de acordo, a lei diz que é o empregador que determina esse período de férias. Mas, nessas circunstâncias, o empregador só pode marcar as férias no período entre 1 de maio e 31 de outubro. Logo, neste momento, isto seria inaplicável. Ocorre que esta obrigação de marcação de férias por imposição, uma vez que no acordo entre 1 de maio e 31 de outubro, só é aplicável, ou seja, não é aplicável às microempresas. Empresas até 10 trabalhadores não têm esta limitação, como por via da convenção coletiva aplicável ao setor, também tem algumas diferenças no que diz respeito à atividade turística, em que apenas 25% das férias têm que ser marcadas neste período. Ou seja, desta primeira parte, é por acordo, não sendo por acordo, para a grande maioria das empresas, tinha que ser entre 1 de maio e 31 de outubro, logo não era aplicável. Mas há empresas que não têm esta baliza e vamos imaginar que estamos no dia 1 de maio. O meu entendimento é que não pode haver esta imposição de férias. Isto porquê? Porque o Código do Trabalho prevê as férias, o gozo de férias, com uma intenção concreta. Por exemplo, o Código de Trabalho não permite que um trabalhador durante as férias trabalhe num outro sítio. Porque a intenção destas férias é permitir ao trabalhador o descanso, a recuperação de forças para retomar depois a sua atividade. Ora, na circunstância atual, teria que ver-se caso a caso. Porque se o trabalhador pode recuperar, então não vejo obstáculo a que isso aconteça. Agora, se ele não pode porque está confinado, não pode porque tem que tomar conta do pai, do filho, ou seja, se não é possível que este exercício do gozo de férias seja feito na sua plenitude, não vejo que isto seja legalmente admissível. Lá está, é daquelas situações que só perante o caso concreto é que se poderia determinar. Uma outra questão que é levantada muitas vezes é quem está em regime de teletrabalho, agora obrigatório, mantém o direito ao subsídio de alimentação. É uma questão colocada muitas vezes. Não é consensual. E existem entendimentos para as duas circunstâncias. Quem acha que deve manter-se e quem acha que não se deve manter. Eu confesso que sou daqueles que acho que se deve manter, exceto numa circunstância de extremo. Porquê? O subsídio de almoço de alimentação tem uma única dependência, é de o trabalhador prestar efetivamente trabalho. Ora, o facto de ele estar em teletrabalho não significa que ele não esteja a prestar trabalho. Aliás, se eu tiver um funcionário que mora perto do meu escritório e vai almoçar a casa, nem por essa razão eu estou desobrigado de lhe pagar o subsídio de alimentação.
e por isso eu entendo que deve acontecer. Claro que a tese que defende o contrário também tem uma razão de ser. Este subsídio aparece como uma compensação que é dada ao trabalhador, porque estando fora de sua casa, não pode fazer a refeição em casa e por isso é uma compensação por essa deslocação. Na verdade, pesando as duas visões, eu, se tivesse que aconselhar um cliente, diria que o não pagamento apenas porque está em teletrabalho será um risco juridicamente inaceitável, por isso seria da opinião de que este subsídio deveria manter-se. Até porque o regime do teletrabalho vigora nos termos do Código do Trabalho, anterior ao Covid, o princípio da igualdade de tratamento, e por isso não há uma perda, não pode haver uma perda de benefícios pela circunstância de estar em teletrabalho. Também tem aparecido até nas notícias, se os trabalhadores, uma vez que há atualmente uma limitação de movimentos, e para a grande maioria da população, as deslocações implicam uma circunstância, nomeadamente o deslocarem-se para o seu local de trabalho, se tem que ter ou não uma declaração da sua entidade patronal que comprove que perante uma autoridade, o senhor vai fazer o quê? Olha, vou para o meu emprego, mostro lá uma declaração, vou dizer que isso é verdade. Eu tenho visto nas notícias, não tenho um caso concreto, tenho visto nas notícias que as autoridades têm pedido essa declaração em alguns casos. Eu não vejo fundamento legal para essa obrigação. Percebo a lógica de como é que eu comprovo que esta pessoa de facto está ou não está a trabalhar, mas não decorre da lei essa obrigação e por isso eu não vejo o fundamento para esse pedido. Chegados aqui, o convite que me foi feito era para fazer uma explicação sobre o tema, creio que vos macei mais do que vocês gostariam, mas infelizmente a matéria é um pouquinho densa e precisa de algum detalhe. Passaria agora, tínhamos colocado a hipótese de nos serem feitas as perguntas, chegaram-nos algumas delas, eu vou responder àquelas que já nos chegaram, as restantes poderemos fazê-lo depois por e-mail, mensagem, de uma outra maneira. A primeira pergunta que chegou é: tenho de fechar o meu estabelecimento na minha atividade, não é possível o teletrabalho. Posso obrigar os meus funcionários a tirarem férias? Os funcionários têm dias do ano passado e mais 22 dias este ano. Quantos dias posso obrigá-los a tirar? Os funcionários podem recusar a tirar férias. Posso ter algumas das férias, alguns em férias e outros a trabalhar. No fundo, são 4 perguntas numa só, que eu creio que está respondido pela explicação. Por isso, nos termos do referido artigo 241 do Código de Trabalho, as férias são marcadas por acordo, não havendo acordo, o empregador pode marcar, mas naquele período, ou então, se for uma microempresa, está excepcionado, ou se for uma empresa do setor turístico, por via da convenção coletiva, também tem um regime diferente. De qualquer das maneiras, eu continuo a achar que esta imposição tem que ser vista em concreto, porque pode, não havendo, no fundo, a obrigação de fazer entre 1 de maio e outubro, admitir em Estado que seja possível, desde que isso não prejudique o princípio subjacente ao direito de férias, que é proporcionar ao trabalhador um descanso que lhe permita retomar depois o trabalho em circunstâncias normais. A segunda pergunta é: estou a pensar aderir ao layoff simplificado, tenho de ter a permissão dos funcionários, pelo que sei os funcionários têm de assinar um documento da Segurança Social. Em layoff simplificado, posso obrigar os funcionários a trabalhar presencialmente ou em teletrabalho? Quantos meses posso estar em layoff? Como renovo essa condição? Após ou durante o layoff, posso despedir funcionários? Também creio estar um pouquinho respondido. Para aderir ao layoff simplificado, não é necessária a permissão dos trabalhadores. No entanto, eles têm que ser informados por escrito pelo empregador de que essa é a sua intenção, onde é indicado o período de duração previsível. Durante o layoff, a atividade da empresa pode manter-se, até porque o layoff não obriga a uma suspensão total. Pode haver uma redução do tempo de trabalho,
São várias as possibilidades. Havendo funcionários a trabalhar, os que não sejam por layoff, porque aqueles que estão em layoff não trabalham, estão em layoff, por isso não trabalham. Só podem exercer a atividade presencial se a sua atividade não permitir o regime de teletrabalho. Uma vez que o regime de teletrabalho é obrigatório, sempre que se deva manter a atividade e seja possível o teletrabalho, é o regime de teletrabalho que tem que obrigatoriamente ser adotado. O layoff tem a duração de um mês, mas pode ser mensalmente renovado até 6 meses e mensalmente tem que ser feita a reavaliação da necessidade da publicação do layoff. O layoff visa precisamente garantir os postos de trabalho, pelo que efetuar um despedimento, posso despedir, não posso. Aliás, já falámos disso. Os benefícios implicam que não haja um despedimento, a não ser naquela circunstância de justa causa para o despedimento. Por isso, o layoff visa precisamente garantir os postos de trabalho, pelo que efetuar um despedimento durante ou após a adoção deste regime pode gerar uma situação de incumprimento por parte do empregador, que poderá haver cessado o apoio ou ter que restituir as quantias recebidas. Contudo, há exceções e está previsto o despedimento por facto imputável ao trabalhador, como também já tinha dito. Uma última pergunta. Quero manter o estabelecimento ativo em regime de takeaway, sem contacto com os clientes, mas os funcionários não querem vir trabalhar. Querem estar de quarentena em casa. Como devo proceder? Posso despedi-los por se recusarem a vir trabalhar? No estado de emergência, aplicam-se as faltas injustificadas? Ora, não existe na legislação em vigor decretada para o estado de emergência nenhuma norma contrária à aplicação das faltas injustificadas, pelo que se entende que podem ser aplicadas. Também não existe nenhuma medida de apoio ou previsão legal para as situações em que a empresa pode manter-se aberta e os funcionários se recusam a trabalhar, pelo que se recorre ao regime geral. Ou seja, o Estado determinou as empresas que podem trabalhar e aquelas que não podem trabalhar. Determinou um conjunto de circunstâncias em que o trabalhador pode, ou tem, mais a palavra mais tem do que pode, não trabalhar, porque está em isolamento profilático, etc, etc. Tirando essas circunstâncias, não há legitimidade para o trabalhador, porque se sente melhor assim, por simplesmente não vai trabalhar. E por isso segue o regime normal, por isso não vejo razões para não serem aplicadas as faltas justificadas, se for o caso. Uma outra pergunta, tenho os funcionários em teletrabalho, normalmente pago o subsídio de refeição em cartão, devo continuar a pagar? Como disse antes, é nosso entendimento que no teletrabalho vigora o princípio da igualdade de tratamento, portanto, se até à data o trabalhador recebeu o subsídio, tendo sido acordado no contrato individual, também deve continuar a receber. Além disso, o trabalho está efetivamente a ser prestado, ainda que em regime de teletrabalho, ou seja, equivale à prestação normal de trabalho, pelo que deve manter-se o pagamento do subsídio de alimentação. Esta é a minha opinião, admito não, sei que há opiniões diferentes, eu não consigo, na ponderação, escolher a outra, e por isso esta acho que é a mais acertada. Uma outra pergunta, e creio que a última, é se a um dos funcionários for diagnosticado Covid-19 e tiver de estar em isolamento, entra em baixa normal e recebe pela Segurança Social. Mas e os outros funcionários que têm de estar em isolamento preventivo por 14 dias por terem tido contacto com o colega? Sem funcionários têm de fechar um estabelecimento, como faço durante este tempo sem funcionários? Ora, a resposta está dada. Se têm que ficar, é porque estão em isolamento profilático determinado por uma autoridade de saúde. Neste caso, aplica-se o isolamento profilático, que é equiparado a uma situação de doença do trabalhador, mas é pago em 100% durante 14 dias. Cabe à autoridade de saúde atestar que se trata de uma situação de grave risco para a saúde pública e decretar o isolamento profilático dos trabalhadores que estiverem em contacto com o colega infectado. A atribuição do subsídio não depende de prazo de garantia, índice de profissionalidade, nem de certificação de incapacidade temporária para o trabalho. E por isso este é o regime que já foi falado. Afinal, ainda tinha aqui mais 2 perguntas e por isso vou, não sei como é que está o meu tempo, presumo que já tenha ultrapassado, mas como já estou na fase de responder... Doutor David, pode continuar, por favor. Obrigado.
A outra pergunta é, se sou estrangeiro e ainda estou a legalizar-me e pago a Segurança Social regularmente, mas há menos de um ano, posso recorrer a estes apoios? Tenho os mesmos direitos? Bem, os apoios foram criados para as empresas, para os trabalhadores por conta de outra independentes e não é feita na lei nenhuma distinção relativamente a estrangeiros ainda em legalização. Não estando diretamente previsto, e não está, entendemos que se têm obrigações, nomeadamente de pagamento, da Segurança Social, também deveria ter acesso aos mesmos direitos. Uma outra pergunta é, a minha empresa não está abrangida no regulamento das empresas que têm de encerrar, mas um funcionário meu, por iniciativa própria, quer fazer quarentena em casa e quer fazer teletrabalho. O empresário é obrigado a aceitar. Se o teletrabalho não for possível, como fica a relação empresa-empresário? Neste momento o regime de teletrabalho é obrigatório, como já foi referido, por isso não é uma questão de ele querer ou não querer, sendo possível é esse que tem que ocorrer. Não sendo possível este regime e a empresa continua a trabalhar, pode, por exemplo, o trabalhador usar férias por acordo, ou seja, a imposição não é possível, mas os acordos são tirar uma licença sem vencimento ou, se ele se recusar e não houver um fundamento legitimante de nenhuma destas normas, entramos numa situação de processo disciplinar normal que já pré-existia. Chegados aqui, faria apenas então a nota final relativamente ao que foi anunciado há pouco pelo Governo. Tenho aqui 5 notas que, como digo, ainda não estão em diploma, mas foi anunciada, vai passar a acontecer. Primeiro, o apoio excepcional à família é alargado para cuidar dos pais cujos lares tenham sido encerrados, igual ao caso dos filhos menores de 12 anos. Layoff, quebra de 40% da faturação, por referência ao mês anterior ou o período homólogo. No fundo, o que havia que era 60 dias e o período homólogo passa a ter um regime menos exigente. Também do layoff, abrange agora o encerramento total ou parcial decretado por decisão das autoridades políticas ou de saúde, por isso, por determinação do estado de emergência, leia-se, ou porque uma entidade de saúde mandou encerrar, neste caso, também se aplica o layoff, aquilo que eu tinha dito, que já se previa, já era anunciado e, pelos vistos, vai mesmo acontecer. A renovação do layoff com limite de 3 meses e não de 6, como estava previsto. Durante o período de layoff, bem como nos 60 dias seguintes à sua aplicação, o empregador não pode cessar contratos de trabalho através de despedimento coletivo ou extensão do posto de trabalho relativamente aos trabalhadores abrangidos pelas medidas de apoio. Pronto, isto é um diploma que vem, que será, creio, publicado hoje ou amanhã. Neste momento ainda não o tenho, mas são estas as medidas que foram anunciadas. Basicamente é isto o que a comunidade tem um departamento legal que certamente vos pode esclarecer alguma dúvida que tenha ficado por esclarecer. Os meus contactos também estão disponíveis. É basicamente este o regime, este o quadro legal das alterações que esta doença trouxe. Elas estão a ser atualizadas, não diria ao minuto, mas seguramente ao dia, e por isso, porque as circunstâncias também se alteram, era inimaginável para todos nós o que está a acontecer em Itália neste momento. Há 3 semanas ninguém achava que isso era possível e por isso as medidas também vão sendo modificadas de acordo com as circunstâncias. Há muitas incertezas, o próprio governo está a ser apanhado de surpresa por este episódio infeliz e por isso aquilo que eu recomendo aos empresários é que se façam acompanhar de um profissional, de alguém que os possa ajudar e assessorar com alguma permanência, porque neste momento a atualidade é constante e por isso que hoje é de uma maneira, amanhã já é de outra e para a semana seguramente pode ser diferente. De qualquer das maneiras, espero que tenham apreciado, estou à vossa disposição para receber e-mails, mensagens que entendam que me devam dirigir
foi um gosto e espero ter sido útil. Muito obrigado e até uma próxima. Doutor David, muito obrigado. A sessão ainda não terminou. No decorrer da sessão surgiram ainda muito mais questões que eu vou em direto ler exatamente as questões da forma como elas foram escritas, que gostaríamos que o Dr. David clarificasse, por favor, aos membros, está bem? Então vou passar a ler a primeira questão. Portanto, é legal um trabalhador estar em layoff, mas ao mesmo tempo estar em teletrabalho? É porque o layoff, ou seja, depende. A minha primeira resposta foi mas é um depende. Layoff é suspensão do contrato. Esta é a regra. No entanto, pode ser um layoff devido à redução do tempo de trabalho. Isso pode, nesse caso, o layoff aplica-se apenas a parte do horário de trabalho. Mas quando se está em layoff, não se está a trabalhar. Se há uma suspensão do contrato, o contrato está suspenso nas suas obrigações. Ambas as obrigações. Não sei se consegui ser claro. Eu creio que sim. Vou então a uma segunda questão que nos surgiu. Vou ler exatamente. Relativamente ao período em que são consideradas justificadas as faltas ao trabalho por encerramento das escolas, designadamente as escolas básicas, o Conselho de Ministros esqueceu-se que os ATLs e os CAFs não estão a funcionar nas interrupções letivas. Por isso, os pais que deixam habitualmente os seus filhos nesses mecanismos de apoio ficam sem alternativa. O que fazer? Na minha modesta opinião, falta assegurar esta questão e estender o apoio excepcional ao período em férias da Páscoa. Pois, pronto. Em relação a isso, não se aplica nos termos em que foi inicialmente. Não sei se percebi totalmente a questão. É se não só para apoiar. De certa forma, não é? Pronto, havia uma extensão também. Não há. Na verdade, não há uma previsão para isso. Infelizmente, não creio que as medidas do governo possam colocar-nos na situação que existiria antes de haver Covid. Elas são medidas que visam atenuar, mitigar os efeitos deste problema. Algumas das situações ficarão de fora. Esta, em concreto, não há previsões. Aqui, do ponto de vista legal, não tem respaldo, o que não quer dizer que isso não possa vir a acontecer numa qualquer alteração que surja nos próximos dias. Mas aqui é mais uma questão. Para um trabalhador poder fazer teletrabalho, mas ao mesmo tempo ter que ir verificar in loco o trabalho que está contratado, em que regime se enquadra? Não percebi a pergunta. Portanto, um trabalhador que esteja a fazer teletrabalho, mas tenha que ir também ver o trabalho na própria obra em que está contratado, em que regime é que ele se enquadra? No fundo, acaba por ser, imaginemos, se calhar um engenheiro, um arquiteto, estou eu a imaginar que esteja em teletrabalho, mas que seja quirado. Não há grande problema nem diferença, parece. Porquê? O teletrabalho tem exatamente as mesmas regras como se fosse trabalho presencial. O que é que acontece? Eu não vejo, e por isso, sempre que seja possível o teletrabalho, deve ser feito teletrabalho. Muito embora não esteja previsto, eu não vejo nenhum embaraço em um engenheiro que está, vou-lhe dar o caso de um advogado. As audiências e os prazos processuais estão suspensos. E por isso, imaginemos um advogado que é funcionário de uma sociedade de advogados, em princípio tem condições para exercer a sua atividade por teletrabalho. Não obstante, esse regime de suspensão tem uma exceção. Casos urgentes, etc., continuam a haver diligências. O que não significa, logo, vamos imaginar que um advogado que está a prestar o seu trabalho por teletrabalho, naquele dia, numa circunstância concreta, tem um julgamento que é urgente e, pela sua natureza, é realizado independentemente destas medidas que aconteceram.
não está impedido de fazer o julgamento e voltar a prestar a sua atividade, não no escritório como estaria, mas em teletrabalho. Por isso, é a conciliação destas duas realidades. Um engenheiro é a mesma coisa, um arquiteto trabalha em casa, faz os projetos em casa, faz tudo, mas verifica-se uma circunstância concreta em que ele tem que ir a uma obra, uma coisa. Não vejo que haja nenhum embaraço em, no fundo, conciliar essas duas realidades. Temos aqui mais uma pergunta, que no fundo eu vou juntar, que são 2, 3 perguntas que mais ou menos vão ao mesmo tema. Portanto, a primeira pergunta é: o valor que o colaborador recebe em layoff será 100% ou 70%? São 2/3 sendo pago 70% pela entidade, pelo Estado, e 30% pela entidade empregadora. Os 100% tem a ver com o isolamento profilático, que é uma baixa que garante. No resto, são 2/3, e os 70/30 é a proporção dos pagamentos. Quem paga o quê? E por isso, no caso do layoff, são 70% pagos pelo Estado e 30% pagos pela entidade empregadora. Depois, os estabelecimentos turísticos não estão suspensos, é que não constam do diploma. Os que não estiverem na lista não estão suspensos, de facto. Há atividades em concreto. No fundo, o regime é este. O estado de emergência determina quem encerra, quem fica suspenso e em que circunstância. E por isso, aqueles que estão na lista dos encerramentos não podem. Aqueles que estão na lista das exceções podem. Por exemplo, os estabelecimentos turísticos, se bem me recordo, posso confirmar no anexo, creio que aliás que é a última linha do anexo 2, é uma exceção e por isso poderiam estar abertos, com exceção dos parques de campismo. Mas isso posso verificar, não tenho presente, porque é uma lista dos anexos, uma lista imensa, mas eu até posso pedir a uma colaboradora que também nos está a ouvir. Eu creio que os estabelecimentos turísticos fazem parte das exceções que podem estar de facto abertas, excetuando dentro da exceção os parques de campismo que têm que encerrar, com a exceção de que podem manter-se abertos para os residentes, porque há pessoas que moram na realidade em parques de campismo. E por isso os parques têm que encerrar, com a exceção dos residentes que podem-se manter abertos para os residentes e, nesse caso, adotando um conjunto de medidas de higiene e saúde. Temos aqui como comprovar a quebra de encomendas, clientes, hóspedes em caso de hotéis. Não é coisa mais... Pronto, no fundo, o conjunto de regras que a lei dá são pela contabilidade, pelos documentos fiscais e por um contabilista certificado. Claro que as leis não definem isto com o rigor todo. Estas que existem não têm o detalhe, dão uma ideia do que é que tem que ser feito, mas não detalharam ainda o suficiente como é que isso é feito. É um regime de prova, como em quase tudo. Por exemplo, na comparação com o período homólogo é relativamente simples. Ou seja, se eu em janeiro do ano passado faturei 1 milhão de euros e este ano faturei 500 mil euros, tive uma quebra de 50%. E por isso a única demonstração que nos é dada como possível é a documentação fiscal e contabilística. Bom, vou juntar aqui perguntas. Mas entendo que toda a prova é possível. Eu entendo que toda a prova é possível. Por isso, os fornecedores, ou seja, não vejo nenhuma limitação, muito embora a prova por excelência seja a dos documentos contabilísticos, eu não vejo que haja aí uma supressão daquela ou outra prova. Não havendo cão, acho que se pode, neste caso, caçar com gato. Doutor David, vou juntar aqui 3 perguntas para simplificar aqui o processo, que são muito semelhantes e acho que a mesma resposta poderá responder às 3 perguntas. Portanto, o horário do teletrabalho mantém-se igual e a empresa que recorre ao layoff pode exigir que os teletrabalhadores abrangidos continuem a prestar o seu trabalho normalmente, ou seja, durante todo o período normal de trabalho, seja nas instalações da empresa, seja quando o trabalhador está a trabalhar a partir de casa?
Bem, vamos separar as perguntas. Até porque a segunda eu tive dificuldade em perceber. A primeira era se o horário se mantém. Não vejo razões para não se manter. Muito embora possa haver alguma dificuldade no controle, o que a lei diz é que se mantém tudo igual, mas é prestado em casa. E por isso não vejo que tenha que haver qualquer alteração em relação a isso. Nem para mais, nem para menos. Admito é que possa haver alguma dificuldade no controle disso. Se a pessoa está a olhar para a televisão ou não. Mas pronto, isso já é uma circunstância da vida que me parece inultrapassável. Agora, não há formalmente nenhuma modificação. Agora, a segunda era... Vou repetir, portanto, a empresa que recorre ao layoff pode exigir que os trabalhadores abrangidos continuem a prestar o seu trabalho normalmente, ou seja, durante todo o período normal de trabalho, seja nas instalações da empresa, seja quando o trabalhador está a trabalhar a partir de casa? Essa eu já tinha respondido há pouquinho e respondo outra vez. Quem está em layoff não está a trabalhar, nem teletrabalho, nem trabalho presencial. Se está em layoff, não está a trabalhar. E que despesas é que o trabalhador, em regime de teletrabalho pode imputar ao empregador? Depende. Tínhamos que ver um caso concreto. Despesas em que sentido? As mesmas que poderia imputar se estivesse no escritório físico do empregador. Todas aquelas que decorram. Um empregador que tenha acesso ao combustível, a um plafond de combustível para realizar o seu trabalho. Estando em casa, se não precisar de se deslocar de casa para o trabalho, continua a ter acesso a esse plafond de combustível? Eu creio que... não é? Eu creio que nesse caso a lógica levar-nos-ia ou seja, não há definição sobre isso, mas lá está. Se esse subsídio existe para acautelar uma despesa concreta que existe, ora, não existindo a despesa também não faz sentido existir o subsídio. Ou seja, o subsídio de alimentação, isso também se aplicaria ao subsídio, é diferente, porque em casa ou no trabalho ele vai sempre almoçar, vai sempre fazer a refeição. Coisa diferente é alguém que se deslocava todos os dias de casa para o trabalho e por isso era-lhe dada uma compensação para essa deslocação. Ora, se a pessoa não faz essa deslocação, eu não vejo fundamento para a manutenção desse subsídio. Não havendo previsão, dependendo do caso concreto, a única dependência que eu faço do caso concreto é que há subsídios que integram já a remuneração. Eles são dados, ainda que lhe chame isto ou aquilo, eles integram a remuneração. Há outros que são verdadeiros subsídios, ou seja, eu dou porque aquela pessoa tem de facto esta despesa. Ora, teria que ser feita a alteração se há a supressão da despesa e o subsídio existia por causa dessa despesa, eu não vejo razão para ele se manter. Então, temos aqui mais uma outra questão que... portanto, gostaria de saber se em caso do layoff podemos manter um dos colaboradores em teletrabalho para assegurar a manutenção do estabelecimento. Ou seja, o layoff é feito por trabalhador. Não vejo que haja problema em fazer layoff para parte e não fazer para os outros. Ok. Portanto, vou aqui. Se ao fim de 6 meses em regime de layoff a situação económica manter-se ou deteriorar-se, podemos equacionar despedimento por acordo mútuo ou negociar redução de vencimento com suspensão do subsídio de refeição? E existem mais mecanismos para manter a empresa ativa? Pronto. Os períodos de layoff podem ser renovados, como já falámos. Havendo apoios ao layoff, não pode haver despedimento, a não ser em circunstância de justa causa. Um trabalhador, pelo seu comportamento, agrediu o empregador, não fez o seu trabalho, seja o normal de um despedimento com justa causa. E por isso, essa é a única circunstância. Por isso, é a única circunstância em que pode acontecer o despedimento.
Aliás, nestas novas medidas, vem anunciado que não pode haver despedimento nos 60 dias subsequentes. E por isso, vamos esperar por este diploma qual é o texto final, mas o próprio diploma cria uma norma específica impedindo esse despedimento. Muito bem. Bom, doutor David, temos ainda aqui muito mais questões, mas vamos só selecionar mais 3, porque senão isto iria dar ainda mais umas 2 horas de diálogo, e as restantes questões depois então iremos partilhar consigo para podermos de seguida enviar as respostas aos membros que as colocaram. Está bem? Portanto, só um bocadinho, só para ver aqui. Também não tem mal nenhum. Se quiser, depois a gente faz isso por escrito. Empresa que se vê obrigada a encerrar e adota o modelo de layoff para os seus funcionários, recebemos informações que o salário terá de ser integralmente assumido pela empresa e a Segurança Social reembolsa o valor mais tarde. A empresa, estando fechada, não tem condições para adiantar os salários, porque não tem entrada de valores. Como devem estas empresas fazer? E quando será pago à empresa os 2/3 dos subsídios de layoff? Pois, na verdade, primeiro, o layoff implica que não haja um encerramento definitivo, ou seja, é uma suspensão, é um período. Se há encerramento, não é preciso layoff. O layoff é uma medida para manutenção dos postos de trabalho e, por isso, é uma coisa transitória. Se eu encerro porque não quero abrir mais, não é preciso layoff, encerro a empresa. É verdade que a empresa tem que adiantar e a resposta é: e como é que faz se não tem dinheiro? De facto, não há uma resposta para isso. É um problema. Há medidas de apoio do governo, linhas de financiamento que estão a ser negociadas, etc. Mas, do ponto de vista legal, não há um enquadramento para eu tenho que adiantar, mas não tenho dinheiro para isso. A lei não prevê uma solução para esse problema. A única que eu vejo é, de facto, estas medidas de apoio, linhas de financiamento, etc., de apoio à tesouraria, que estão a ser, já foram anunciadas pelo governo, estão a ser operacionalizadas, é a única solução que eu vejo para esse problema, que será um problema muito comum, será um problema muito comum. Então vou fazer a última questão, para depois podermos fazer o encerramento da sessão. Uma empresa que estava a ter o ano até bastante bom, comparativamente com o ano passado, mas agora simplesmente deixou de ter a maior parte das vendas. Como poderá ter acesso a apoios, nomeadamente o layoff? Pronto, lá está. São aqueles 3 requisitos. As empresas podem ser ao layoff em 2 e que passarão a ser 3 circunstâncias como vir desta medida. Uma, porque a minha cadeia de abastecimento parou. Eu fazia carros, mas deixaram de me fornecer pneus e não consigo. Esta é uma. A segunda é uma quebra de movimento em comparação com o período, os 60 dias do período homólogo. Essa norma também foi aberta, facilitada, no sentido de criar um período menor e poder não ter a ver, agora são 30 dias, e não ter a ver com o período homólogo. E por isso, a terceira é a empresa encerrar, não é o caso, por uma imposição legal ou das entidades de saúde. E por isso é exatamente essa quebra, a demonstração dessa quebra, agora 30 dias, que dá ou não acesso à possibilidade de fazer o layoff. Bom, Dr. David, Dra. Flávia e a nossa colega, a Dra. Mumi, resta-me agradecer esta sessão de esclarecimentos. Nós esperemos que os participantes tenham visto esclarecidas a maior parte das suas dúvidas. Há toda ainda uma série de perguntas que vamos procurar esclarecê-las e enviar via e-mail. Gostávamos também de informar que
vamos ter nas próximas quintas-feiras mais webinars que são temáticas importantes para os empresários da nossa comunidade. E temos uma pool que está a decorrer, onde os nossos participantes deverão votar no sentido que possam nos dar um feedback sobre como correu este webinar para que nós possamos sempre melhorar. Temos aqui um participante que levantou a mão e que quer fazer aqui uma pergunta, uma questão em direto. Vamos conceder esta oportunidade antes de terminar. Está bem, por favor? Creio que o participante já pode colocar a questão. Acho que é melhor colocar por escrito e depois a gente dá a resposta a seguir. Não? É exatamente isso. Estamos com alguma dificuldade técnica e não estamos a conseguir ultrapassar. Bom, relembramos então que outras questões podem ser enviadas efetivamente para o e-mail do AQEP ou para a ADEE. Estamos completamente disponíveis para tentar esclarecer e apoiar a comunidade em tudo o que tiver ao nosso alcance. Esta sessão, como foi dito, inicialmente foi gravada e que todos os membros podem aceder ao site de smiley.portugal para poderem rever a sessão e esclarecer ainda mais dúvidas. E, mais uma vez, agradecer então aos palestrantes e também aos participantes pelo apoio que nos concederam para podermos ter esta sessão de esclarecimentos. Obrigado a todos. Muito obrigado, foi um gosto, até uma próxima. E Ali Madete, obrigado, boa tarde e fiquem bem.